Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Agnaldo da Escola de Teologia Maranata, amém? Hoje nós vamos começar aqui um estudo sobre seitas e heresias, tá bom? Vai ser uma série de estudos onde nós vamos falar sobre seitas e heresias, tá? Vamos aqui primeiro ouvir um louvor, tá bom? Para nos edificar a nossa fé. Enquanto vai chegando gente aí, entrando aí, vamos aqui ouvir um louvor. Aleluia. Canta comigo assim. Abra, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti. Glória a Deus, adoro o Senhor, povo de Deus. Daqui a pouco nós vamos começar um estudo sobre seitas e heresias, tá bom? Seitas e heresias, onde nós vamos falar sobre, a primeira lição é como identificar e refutar as seitas e as heresias, amém? Nós vamos aprender como refutar as seitas e heresias através da palavra de Deus, através de versículos, através da palavra do Senhor, amém? Meu irmão, na oração é tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Deus vai te usar, meu irmão, Deus vai te levantar. Em tempos difíceis, em tempos de crise, mas Deus usa os seus. Para Deus não existe crise. Quando Deus ele quer usar o servo dele, ele usa independente de qualquer situação e qualquer circunstância, amém? Esse aqui é um estudo sobre seitas e heresias, amém? Vai ser vários estudos, vários vídeos. Na verdade são 13 lives sobre seitas e heresias, amém? O primeiro tema, a primeira lição é como identificar e refutar as seitas e heresias, não é verdade? No tempo que nós vivemos hoje, há muitos hereges, né? Há muitas pessoas usando a palavra de Deus e criando seitas, né? Criando heresias através da palavra de Deus, amém? E nós vamos aprender através da Bíblia como é que nós refuta isso. Como é que você consegue chegar até um testemunho de Jeová, ou até um mórmon, até o espírita, para poder refutar, né, as heresias, que muitos deles, até mesmo pastores que não entendem da palavra. Muitas igrejas evangélicas hoje estão sendo hereges, né? Está trazendo muita heresia para dentro do evangelho nos tempos de hoje, amém? E nós, como servos de Deus, nós temos que aprender a palavra de Deus verdadeiramente simples e pura, para nós refutar essas pessoas, a gente debater sobre a palavra de Deus. Tá bom? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. De 100% de cristão praticante, só 30% lê a Bíblia. E desses 30% que lê a Bíblia, menos de 10% entende o que está lendo. Então nós precisamos ensinar a palavra.
Amém? E esse curso aqui hoje vai ser sobre seitas e heresia. Esse curso aqui é da Escola de Teologia Maranata, onde eu sou o diretor da escola, onde nós temos curso de teologia simples, média e avançada. Nós também temos cursos de obreiro aprovado. Nós também temos curso de gestão e liderança cristã. E nós também temos curso de juiz de paz e capelania das 10 modalidades. Amém? Esse é os cursos da grade da Escola de Teologia Maranata. E a Escola de Teologia Maranata está oferecendo esse curso sobre seitas e heresias, totalmente de graça. Amém? Pelo Facebook. Meus irmãos, lá no YouTube, no canal do YouTube é a Escola de Teologia Maranata. Essa semana eu postei lá, salvo engano, 4 vídeos a respeito de como evangelizar, para que evangelizar e por que do evangelismo. Amém? Eu postei lá 4 vídeos de um estudo sobre evangelismo. Nós precisamos evangelizar e também nós precisamos conhecer a verdade para que nós não sejamos enganados. Amém? E esse curso aqui de seitas e heresias vai abrir muito a mente dos irmãos. Vai dar muito entendimento para quem vai participar desse curso. Amém? O Wellington Santos já está aí. Deus abençoe o Wellington. Eu espero que esse curso venha abrir sua mente, que Deus abra o seu entendimento e te dê entendimento e sabedoria para que você entender aquilo que nós vamos aprender aqui nesse curso de seitas e heresias, tá bom, Wellington? Deus abençoe e mande o link aí para os seus amigos, mande o link aí para os seus irmãos da igreja, da onde você congrega, dos seus amigos aí, manda o link aí desse vídeo, amém, para eles também participar, deles comer um pouquinho do pão, tá bom? Vamos entrar agora no curso. Antes de entrar, fazer uma oração, amém? Antes de eu começar a ministrar aqui esse curso, nós vamos fazer uma breve oração, tá bom? Para nós começar esse curso. Vamos fazer uma breve oração. Deixa eu pôr só um fundinho musical aqui para nós fazer essa breve oração. Amém? Vamos orar? Vamos orar para nós começar esse curso. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença, meu Deus, nesta tarde de sábado, Senhor, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, ministrar, Senhor, esse curso sobre seitas e heresias, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a mente daqueles que vão ouvir essa live, que vão ouvir esse vídeo, meu Deus, hoje, mais tarde ou amanhã, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento, o conhecimento, meu Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um que vai ouvir, meu Deus, esse curso, Senhor, que eles possam entender, meu Deus, e praticar aquilo que vai ser ensinado nesta tarde, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém, amém. Meu irmão, curso de seitas e heresias. E a primeira lição que nós vamos aprender hoje é como identificar e refutar as seitas e heresias. É o que nós vamos aprender hoje, como nós vamos identificar e refutar. Tá bom? Vamos começar. Meus irmãos, como identificar e refutar as seitas e heresias? O texto de 2 Timóteo 4:3, eles vai falar assim, ó: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grandes desejos de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Meus queridos, o cristão deve saber identificar os falsos mestres e seus ensinos, para não ser enganado, ou até mesmo desviado da verdadeira palavra de Deus. Agora eu quero ler uns textos referência. Vamos ler uns textos como referência. Primeira é 2 Timóteo 4:1, vai dizer assim, ó: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino. 2 Timóteo 4:2 vai dizer assim, ó: prega a palavra,
esta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grandes desejos de ouvir coisas agradáveis, e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Esses são os textos referência para o nosso estudo. Meus queridos, o cristão deve estar atento acerca de inovações, mudismos, novas unções, novas revelações sem qualquer fundamento bíblico. E também deve ter cuidado com a interpretação equivocada da palavra de Deus. Muitas pessoas interpretam muito mal a palavra de Deus e fica refém a muitas doutrinas, e nós devemos ter cuidado com isso, pois aí estão as fontes de muitas heresias, a falsa interpretação da palavra de Deus. Agora vamos ver como é que nós identifica as seitas e heresias. Esses termos são definidos pelo dicionário Aurélio do seguinte modo: seita, doutrina ou sistema que diverge da opinião geral. Heresia, doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. No grego bíblico, ou koiné, é empregada a palavra hereses, com dois sentidos principais: seita, no sentido de facção ou partido, um corpo de partidários de determinadas doutrinas. Agora vamos ver lá Atos. Vamos ver Atos 5. Atos 5, 17. Eu vou ler alguns textos, tá, irmão? E outros textos eu só vou citar, tá? Atos 5. Atos 5, 17. Deixa eu achar aqui. Atos 5. Atos 5, 17. Atos 5, 17 vai dizer assim, ó. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram de inveja as seitas dos saduceus. A primeira seita aqui, Atos 15, 5. Vamos continuar aqui em Atos 15, o versículo 5 vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, ó. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos continuar aqui no Atos 24, no versículo 5. Atos 24, versículo 5, ele vai dizer assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador de seitas dos nazarenos. Continuando aqui em Atos 26, 5. Continuando aqui em Atos 26, 5. Vai dizer assim, ó. Pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vi fariseus conforme a seita mais severa da nossa religião. E continuando aqui em Atos 28, 22. Atos 28, 22. Vai dizer assim, ó. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Amém? Esses são os textos. Irmão, a opinião contrária à doutrina revelecente, de cujo ponto de vista é considerada hereges.
aqui alguns textos falando dos saduceus. Esse você pode ver em 2 Pedro. 2 Pedro. Deixa eu achar aqui 2 Pedro. 2 Pedro. Segunda Pedro. Deixa eu achar aqui. Segunda Pedro 2:1 vai dizer assim, ó. Segunda Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Surgimento das seitas e heresias. Amém? Agora nós vamos ver aqui surgimentos das seitas e heresias. Como surgiram as seitas e as heresias? Nós vamos ver aqui. A história registra que desde os tempos mais remotos, os desvios doutrinários e os falsos ensinos existentes cultos pagãos. Dentro dos tempos primórdios, lá em Ezequiel, lá em Jeremias, né, lá em Jeremias, vai dizer assim, ó, Jeremias 13, vai dizer assim, Jeremias 13, deixa eu achar aqui, Jeremias 13, versículo 10 vai dizer assim, ó. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminham segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Sacrifícios de seres humanos, segundo a Reis. Segundo Reis, sacrifício de seres humanos. Vamos achar aqui Segunda Reis. Segunda Reis vai dizer assim, ó, Segunda Reis 16, Segunda Reis 16, no versículo 3. Segunda Reis 16, versículo 3 vai dizer assim, ó, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançará de diante dos filhos de Israel. Queimaram os filhos em sacrifício. Em 2 Reis 16, 6. Na versão atualizada, diz sobre sodomitas no templo. Na versão atualizada vai dizer sodomita no templo. Amém? Pastor Dagmar, meu pastor, a paz do Senhor, pastor Dagmar, Deus abençoe sua vida. A igreja primitiva enfrentou as mesmas dificuldades com grupos que disseminavam ensinos contrários aos princípios dos preceitos ministrados por Jesus. Daí uma das principais necessidades das cartas dos apóstolos, pois foram escritas também para combater as heresias, que nos primórdios da igreja sofria com a existência dos falsos mestres e seus ensinos. Colossenses 2:8 vai dizer assim, ó, Colossenses 2:8 vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Colossenses 2:8 vai dizer assim, ó. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar
com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Aqui em Colossenses 2,8 diz isso, os falsos mestres e seus ensinos. Nós temos Maria José, Deus abençoe Maria José. Nós temos Tatiana Oliveira, Deus abençoe Tatiana, Deus abençoe Maria José. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com os falsos mestres e os seus ensinos. Quantas pessoas estão ensinando pessoas erradas? São muitos falsos mestres, muitos falsos ensinos. Aliás, nos dias de Jesus não foram diferentes. Nos tempos de Jesus Cristo, também tinha vários falsos mestres e vários fariseus, né? Os grandes opositores em termos de doutrinas foram os doutores da lei. Amém? Os grandes opositores na doutrina foram os doutores da lei, que tentavam enquadrar Jesus em sua interpretação da lei mosaica. João 5,8. Vamos ver lá, João 5,8. Vai dizer assim, ó, sobre os doutores da lei. João 5,8. Vai dizer assim, ó. João 5,8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Em João 5,8. Você vai ver querendo as pessoas enganar Jesus, né? Enquadrar Jesus em sua interpretação da lei mosaica. Os doutores da lei. O histórico dos fundadores das seitas. Agora nós vamos entender sobre o histórico dos fundadores da seita, amém? Alguns textos eu vou ler e outros textos eu vou só citar, porque é muito conteúdo. Se eu for ler todos os textos, eu não acabo esse estudo hoje. É bom que quem está assistindo aí tenha papel e caneta e vai marcando os textos. Agora nós vamos ver o histórico dos fundadores da seita. Meus irmãos, geralmente os fundadores das seitas têm um passado nada digno de ser seguido. Conforme o apóstolo Pedro alerta, são movidos pela ganância e pelo fingimento com o intento de fazer da fé um negócio. 2 Pedro 2,3, depois do irmão ler lá. Homens e mulheres submissos a lideranças com olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, com a intenção de enganar as pessoas. Depois o irmão lá pode meditar em 2 Pedro 2,14, Mateus 28, 19 e 20 e Gálatas 3,3. Os adeptos das seitas, meus irmãos, os membros das seitas são, na sua grande maioria, pessoas que deixaram a fé genuína e muitos deles pertenciam a uma denominação evangélica. Geralmente, 80% das seitas são feitas por pessoas que largaram o evangelho, que decepcionaram e abandonaram a fé em Jesus Cristo, e eles montam a seita. Eles deixaram de seguir a Jesus e começou a montar seitas e começou a fazer muitas heresias. Pessoas que deixam a verdade e enveredam por caminhos contrários à palavra de Deus, cometendo blasfêmias. Você pode ver isso lá depois em 2 Pedro 2,2. Prefere dar ouvido aos ensinos de Balaão. 2 Pedro 2,15. A ouvir seus pastores. Eles preferem dar ouvido à doutrina de Balaão, mas não ouvem os seus pastores. Pessoas que, via de regra, não frequentam os cultos de ensino e muito menos a escola bíblica dominical. Geralmente os hereges são pessoas que não frequentam mais a igreja, são os chamados desigrejados. Eles não frequentam mais a igreja, não vai mais num culto de ensino da palavra, não lê a Bíblia, não vai numa escola dominical e quer fazer um monte de heresia, quer ensinar as pessoas totalmente errada. Geralmente são essas pessoas que abandonaram a fé em Jesus e começam a fazer um monte de heresia. Agora nós vamos ver sobre a característica das seitas e heresias.
Meus queridos, em geral minimizam ou desvalorizam a pessoa de Cristo e deturpam e rejeitam as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Alegam ter uma revelação especial. Os fundadores das seitas alegam terem recebido de Deus uma revelação especial, reivindicando para tais revelações uma posição igual ao ou superior à Bíblia. Estes escritos são seguidos e venerados em detrimento aos textos inspirados das Escrituras Sagradas. Prática esta já conhecida pelo apóstolo Paulo, que alerta: porque se alguém vem e vos prega outro Jesus ou outro evangelho, é uma tática de Satanás, para enganar, assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Interpretam o texto bíblico desprezando as regras da hermenêutica. Irmão, a pior coisa que tem é uma pessoa interpretar um texto bíblico desprezando a regra da hermenêutica. Todos nós que estudamos em escola pública, privada, particular, nós sabemos que nós temos que seguir a regra do português. Você não pode tirar uma vírgula, senão a palavra perde o sentido. Você também não pode colocar uma vírgula, não pode tirar um ponto. Você tem que ter ponto, vírgula, ponto de exclamação. Você tem que ter todos os pontos, porque se você tirar algum ponto, aquela palavra ela perde o sentido real daquilo que você está querendo dizer. E na Bíblia é do mesmo jeito. As pessoas elas não respeitam a regra da hermenêutica, ignorando ou violando os princípios da hermenêutica. Os hereges alegam suposto apoio e nefastos erros na escritura para muitos. É assim que eles fazem, os hereges. Geralmente eles não seguem uma regra na hermenêutica. Eles não tratam o texto como realmente está escrito. Os falsos mestres torcem os textos sagrados e por conta dessa prática há tantas religiões e seitas falsas. Amém? Porque eles distorcem os textos, ignoram a correta interpretação das escrituras conforme as regras da hermenêutica bíblica. Estudo metódico dos princípios e regras da hermenêutica da Sagrada Escritura. Nós temos que ter uma regra. Temos que ter a regra da hermenêutica para nós interpretar um texto da Bíblia, porque senão aquele texto ele fica errado e se torna uma heresia. Os enganosos mestres deixam de lado a regra fundamental da hermenêutica. Qual é a regra fundamental da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra principal da hermenêutica. A Bíblia ela vai interpretar ela mesma. Amém? Negam a divindade de Jesus Cristo. A maioria das seitas nega a absoluta divindade de Cristo. As seitas muitas vezes ensinam que Jesus era apenas um grande homem ou um mestre maravilhoso e um grande profeta. Porém, a Bíblia ensina e dá evidências provando que Jesus é Deus. 1 João 5:20. 1 João 5:20. 1 João 5:20 vai dizer assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Eles negam isso aí. Geralmente eles negam que Jesus é o verdadeiro Deus. É importante entender que Jesus, quando achado na forma de homem, Filipenses 2:8, não deixou de ser divino. Era Deus conosco. Mateus 1:23. A Bíblia apresenta Jesus como sendo 100% Deus e 100% homem. João 1:14. Evangelho de João 1:14. Evangelho de João 1, versículo 14 vai dizer assim:
1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Evangelho 1,14. Combatendo as seitas e as heresias. Agora vamos aprender como nós combatemos as seitas e heresias. A melhor ferramenta, meus irmãos, para combater as seitas e heresias é o ensino sistemático e constante da genuína palavra de Deus, ministrada aos membros da igreja, 2 Timóteo 4,2. É fundamental capacitar os membros a responder com argumentos bíblicos qualquer tentativa de corromper a fé e as doutrinas da Sagrada Escritura. 1 Pedro 3,15. Jesus Cristo disse: errais não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Quantas pessoas erram hoje por não saber as Escrituras e o poder que Deus tem na vida das pessoas. Vocês que estão me ouvindo aí, vocês não imaginam o poder que Deus tem na vida de vocês. Deus tem muito poder. Deus pode transformar a vida de cada um de vocês aí. Deus ele pode transformar cada um de vocês. Ele tem muito poder. E muitas das vezes nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Nós temos que ter a Bíblia como única regra e doutrina de fé. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11 quase refuta tudo e qualquer ensino que apresenta outro Salvador e outro Evangelho. Nenhuma outra escritura, revelação ou experiência pessoal devem ser regra de doutrina e fé para Cristo. Pelo contrário, toda e qualquer experiência. Maria Cláudia Martins está assistindo. Deus abençoe, Maria Cláudia. Que tudo isso que a irmã for ouvir aqui possa fazer sentido na sua mente, no seu coração e que possa mudar a sua vida. Amém? Pelo contrário, toda e qualquer experiência pessoal ou manifestação espiritual deve ser balizada pela palavra de Deus. Atos 17, 10 e 11. A origem das heresias é fanatismo religioso, às vezes até dentro de algumas igrejas dita cristã. Dentro de muitas igrejas cristãs hoje há um fanatismo religioso e muitas seitas e heresias, muitas, demais. Hoje em dia, muitas igrejas que se diz cristã está pior do que as seitas ditas hereges, né? Surge por falta de obediência, muitas das vezes por falta de obediência. Desses princípios básicos é fundamental. A Bíblia é a única e insubstituível palavra de Deus. Nós temos que ter a Bíblia como a única regra de nossa fé. Depois o irmão medita lá em Lucas 21:33. Conheça as regras fundamentais para a interpretação correta da Bíblia Sagrada. É fundamental para aqueles que querem refutar as heresias conhecer as regras formais da hermenêutica bíblica. É essencial para quem quer combater heresia conhecer a regra da hermenêutica. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual ou comum. Não podemos mudar nada. Lembre-se que eu já falei que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Não podemos mudar nada. Temos que usar a palavra como ela está. É absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Algumas palavras cuja definição varia de acordo com o conjunto da frase. É necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto. Temos que ler o texto e o contexto. Texto remoto e o contexto. É preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro, ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões de difícil entendimento. Uma das piores coisas que faz a pessoa
falar heresia é ela ler um texto fora de um contexto. Na regra da teologia, nós aprendemos que um texto fora do contexto vira um pretexto. A gente temos que aplicar bem a hermenêutica. E nós não podemos pegar um texto isolado e fazer dele um carnaval. Não podemos. Por isso que surge muitas heresias dentro da igreja, porque o pregador, ele pega um texto fora de um contexto e faz um carnaval através daquele texto. E não pode. Você tem que ler o texto e ler todo o contexto. Todo o capítulo, algumas páginas antes e algumas depois, para você ter uma boa interpretação. E você tem que perguntar, para que ele escreveu isso? Por exemplo, vamos pegar aqui o Evangelho, vamos pegar aqui Paulo, vamos pegar aqui Atos 1, 2, vai. Vamos pegar aqui Atos 1, 2, aí você vai ler Atos 1, 2. Você tem que ler o contexto e todo o texto e todo o contexto. E tem que fazer a seguinte pergunta: para que o apóstolo escreveu isso? Para quem e por quê? Por que ele escreveu? O que estava acontecendo naquela época que ele teve que escrever isso? Para quem que ele escreveu e por quê? Aí depois que você descobriu essas 3 perguntas, aí você vê se pode aplicar isso para a sua vida ou para a igreja. É a hermenêutica correta do texto. É indispensável consultar as passagens paralelas. É indispensável nós consultar as passagens paralelas. Ver na Bíblia as outras passagens que está querendo dizer a mesma coisa. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para seu autor ou seu leitor. Você nunca pode aplicar no texto aquilo que o texto não está falando. As heresias devem ser constantemente refutadas. As heresias devem ser constantemente refutadas. O certo, meus irmãos, de nós ir para o culto é ir com a Bíblia, um papel e uma caneta. Anotar o versículo, a passagem que o pastor está ministrando, chegar em casa, estudar, e se tiver alguma coisa fora do contexto da Bíblia, depois você chegar e refutar o seu pastor ou aquele pregador que estava pregando a palavra. Falar para ele por que está assim, por que o senhor falou assim na ministração e na Bíblia está desse jeito. Nós devemos refutar constantemente a heresia. Ela tem que ser refutada. Você não pode aceitar aquilo que está fora da Bíblia. Por isso que muitas pessoas estão caindo, estão perdendo a graça hoje, porque estão aceitando tudo. Hoje em dia tem muitos filhos pródigos dentro da igreja, comendo as bolotas dos porcos, comendo lavagem, porque não refuta a heresia que aquele pregador está falando em cima do altar, aquele pregador que está falando no YouTube. Muitas pessoas estão comendo porcaria no YouTube, na rede social, porque não refuta a heresia. Muitas pessoas aprendendo errado. Não há livro no Novo Testamento que não revela esse combate. Não há livro no Novo Testamento que não revela esse combate de nós refutar a heresia. Nós temos que cair para cima das pessoas que estão querendo deturpar a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus. Nós temos que ir para cima dos hereges e dos falsos profetas. Judas diz que pretendia reescrever sobre a salvação comum, mas em virtude das crescentes heresias, Valéria Fortins está assistindo. Deus abençoe, Valéria. Que o Espírito Santo possa cobrir sua vida de bênção, de sabedoria e entendimento, que dentro do seu lar pode haver paz, no seu casamento, se você é casada, na sua família pode haver paz, que o Espírito Santo habite dentro de ti e dentro do seu lar por onde você andar, amém? Meus irmãos, Judas diz que pretendia escrever sobre a salvação comum, mas em virtude das crescentes heresias, ele resolveu, pela direção do Espírito Santo, travar essa batalha contra elas. Judas 1, 3 e 4. Eu vou ler esse aqui, Judas 1, 3 e 4. Vamos achar aqui Judas. Aonde fica Judas?
fica na Bíblia. Antes de Apocalipse, tá? Fica na Bíblia, Judas, o livro de Judas fica lá na Bíblia, tá? No Novo Testamento, antes de Apocalipse. Judas 1, 3 e 4. Judas 1, 3 e 4 vai dizer assim, ó. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Judas, ele nos exorta aqui a batalhar contra a falsa heresia, contra os hereges, contra aqueles pregadores que pregam falsamente a palavra de Deus. O conteúdo da segunda carta de Pedro aos Coríntios e Gálatas e segunda Pedro é uma luta contínua contra as heresias para a preservação da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Depois os irmãos lê lá. Ler a carta de Paulo aos Coríntios, Gálatas, as duas cartas, ao Coríntios 1 e 2, Gálatas e 2 Pedro, os irmãos examinam lá. O tema central de Colossenses é a defesa da divindade de Cristo, posto que alguns introduziram o culto dos anjos. Gálatas 2,18, alguns introduziram ali em Gálatas o culto aos anjos. E não se deve prestar culto a não ser para Deus. Nem anjo, nem arcanjo, nem serafim, nem querubins é digno de ser cultuado a não ser Deus. Colossenses 2,18. Vai dizer assim, ó: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretendendo humilhar-de o culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal. Pessoas aqui em Gálatas estavam querendo cultuar os anjos em vez de cultuar somente a Deus. Nós temos que prestar culto somente ao soberano e eterno Deus. Não há outro além dele, não há outro mais digno do que ele. Não há ninguém que é digno de ser prestado culto além de Deus. E aqui em Gálatas as pessoas estavam querendo cultuar os anjos. Portanto, é tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, para manter os cristãos na doutrina dos apóstolos. Atos 2:4. Amém? Irmão, eu quero concluir essa primeira parte do nosso curso aqui de seitas e heresias. Eu já estou terminando aqui essa primeira parte desse curso, seitas e heresias. Amém? Eu vou postar aí no Facebook aí a próxima live sobre seitas e heresia. Provavelmente vai ser no próximo sábado, tá? Que é o dia que tá todo mundo em casa. Se vocês quiserem um outro dia aí ou um horário, determina aí, digita aí no Facebook aí. Quem sabe aí eu não posso mudar o dia, querendo ser melhor, o dia que for melhor para vocês. Tá bom? Que eu tô aqui para ser servo. Eu sou servo do Senhor aqui. Aí se os irmãos quiserem digitar aí no Facebook aí, falando o melhor dia ou melhor horário, eu posso fazer à noite, posso fazer. Aí os irmãos determinam, mas provavelmente vai ser no sábado, tá bom? Eu vou concluir aqui essa primeira parte do curso. Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Depois o irmão medita lá em Mateus 24:24. Por isso o cristão deve ter convicção de que a Bíblia Sagrada é a infalível regra de conduta e fé, seguido como os ouvintes de Paulo na cidade de Bereia, que durante seu discurso conferiam as Escrituras. Vamos ver lá Paulo 17, Atos 17, para nós ver aqui o povo de Bereia, enquanto Paulo estava falando.
O povo estava conferindo se Paulo não estava mentindo. Olha como o povo de Bereia, eles eram prudentes. Paulo estava pregando e o povo de Bereia estava conferindo. Atos 17, 10, 11. Atos 17, 10, 11. Vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui o 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Não, irmão, perdoa que eu estou em João, tá? Deixa eu achar Atos aqui. É muito versículo, é muita coisa. Aí a gente fica meio doido, tá? 17, eu estava em João, tá? 17, Atos 17, do 10 a 11. Achei aqui, Atos 17, do 10 a 11. Vai dizer assim, ó. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a evidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que coisa linda, o povo de Bereia, eles examinavam a escritura todos os dias, que nem eu falei antes. A pessoa tinha que ir para a igreja com papel e caneta, anotar o culto, o versículo e ir para casa, estudar a Bíblia para ver se aquilo que o pregador estava falando é verdade. Aqui em Atos 10, o povo de Bereia fazia isso. Olha que coisa linda, eu vou ler novamente. Atos 17, 10 a 11 vai dizer assim, ó. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegado, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aline Abreu, Deus abençoe, Aline Abreu. Deus abençoe pela sua participação aí na live. O povo de Bereia, eles examinavam a escritura para ver se aquilo que o pregador estava falando era assim. E o que está faltando na igreja hoje, por isso que existem muitos hereges, muitas heresias dentro da igreja, porque o povo vai para a igreja, não presta atenção no culto, leva celular, fica em rede social, ou então fica conversando com a amiga do lado, com o amigo do lado, não presta atenção no culto, não sabe nada do que aconteceu. O pastor, o pregador prega heresia, fala aquilo que não está na Bíblia, a hermenêutica, a falsa hermenêutica, porque não tem uma boa hermenêutica, não sabe interpretar um texto, e a pessoa não está prestando atenção no culto dentro da igreja, está comendo qualquer porcaria. É que nem eu já falei, na igreja tem muitos filhos pródigos que estão comendo lavagem de porcos, porque não estuda a Bíblia. E o povo de Bereia não. O povo de Bereia ia ouvir Paulo e Silas e estudava tudo aquilo que Paulo e Silas estavam falando, para ver se o que ele estava falando é correto. Foi o que eu falei há alguns minutos atrás. O certo do irmão ir para o culto é levar a Bíblia, leva o caderno, leva a caneta. Chegou na hora da palavra, o pastor, vamos imaginar que o pastor fala assim, abre aí sua Bíblia, meus irmãos, em João 10, 16. E o pastor começa a pregar sobre João 10, 16. O irmão vai lá, palavra, tema. Texto, João 10, 16, o pastor vai começar a falar, você vai anotando aquilo que o pastor falou. Acabou o culto, amém, leva seu caderno para casa, durante a semana você estuda aquele João 10, 16, vê se tudo que o pregador falou é correto. Se o pregador falou coisas que não está na sua Bíblia, você vai refutar esse pregador, o seu pastor ou qualquer um, não tem problema. Nós temos que refutar os hereges, a falsa doutrina, a heresia. Chega depois, chama o pastor, fala, pastor, o senhor ministrou João 10, 16, mas na minha Bíblia está assim, 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 e por que o senhor falou isso, isso e isso? O senhor pode me explicar? Nós temos que refutar as falsas heresias. O que mais tem dentro da igreja hoje é falsos hereges, falsos pregadores, falsos ministros, que não
não sabe a regra da hermenêutica, não sabe interpretar um texto, interpreta um texto fora de um contexto e faz aquele carnaval. Irmão, lembre-se, você nunca pode pegar um texto fora de um contexto e pregar. Você nunca pode pregar um texto fora do contexto. Por exemplo, assim, o que se vê muito assim, a pessoa lê, fala assim, irmãos, abre sua Bíblia aí em Atos 2:15, aí lê Atos 2:15 e depois não volta mais na bala em Atos 2:15. Vai lá pro Velho Testamento, vai lá pro Tabernáculo de Moisés, vai lá para José, vai lá para Abraão, e não tem nada a ver com o versículo que ele leu. E ele começa a fazer aquele embolorado dentro da igreja. Você sai dentro da igreja falando o que ele pregou, o que aconteceu, no que eu fui edificado. Um monte de mentira, um monte de heresia. É um monte de heresia, é vale de sal, é rosa ungida, é óleo ungido. Não existe isso, não existe óleo ungido. O óleo é para ungir, não existe óleo ungido. O óleo é para ungir. E já vou dizer aqui, o óleo no Novo Testamento, o óleo de unção, é só para ungir enfermo. É só para ungir enfermo. Para mais nada presta o óleo de unção no Novo Testamento. É só para os doentes. Tá? A Bíblia é bem clara. Quando houver alguém doente, que o diácono vai e unge ele em nome do Senhor, e ele será curado. E ele será curado. Quantas heresias dentro da igreja. É Kippá, é Talmud, é chale de oração, é um monte de heresia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Toda vez que vocês toda vez que uma igreja evangélica traz coisa do judaísmo para dentro da igreja evangélica, você está dizendo para Jesus que o sacrifício dele na cruz não valeu de nada. É esse recado que você está passando para Cristo. Que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário para você não valeu de nada. Não podemos trazer heresia para dentro da igreja. O falso evangelho. Temos que refutar as heresias. Amém? Esse aqui foi a primeira live de estudo sobre seitas e heresias. A primeira lição foi como identificar e refutar as seitas e heresias. Amém? Essa foi a primeira lição. A segunda lição nós vamos aprender sobre espiritismo, uma das seitas que mais crescem no Brasil. Eu vou falar aqui sobre o espiritismo. O espiritismo é uma das seitas que mais cresce no Brasil. E na próxima live eu vou falar sobre espiritismo. Amém? Aí os irmãos, Aline Abreu, Deus abençoe a sua vida, tá? Você chegou agora no final aqui. Se Deus tocar no seu coração, depois você assiste o vídeo todo. Amém? Para você pegar o estudo todo. E na próxima live vai ser sobre espiritismo. Eu vou falar aqui sobre espiritismo. Depois nós vamos falar sobre Testemunha de Jeová. A terceira lição é Testemunha de Jeová. A quarta lição nós vamos falar um pouquinho sobre as igrejas evangélicas, que se diz evangélica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Congregação do Brasil. Nós vamos falar sobre os mormons. Nós vamos falar sobre a Adventista. Nós vamos falar sobre o catolicismo romano. Nós vamos falar sobre a seita Seishanuye. Nós vamos falar sobre a velha bruxaria também. Na nona live é sobre a bruxaria. Deixa eu começar aqui de novo. Ó. Na próxima live é sobre espiritismo. Terceira live, Testemunha de Jeová. Na quarta live, Congregação Cristã do Brasil. Na quinta live, o Mormons, a Igreja dos Mormons. Nós vamos aprender sobre os Mormons. Sexta live, Adventista do sétimo dia. Nós vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia. Na sétima live, Catolicismo Romano. Nós vamos falar sobre o catolicismo romano. Não é o catolicismo de agora, que é a igreja, a canção nova, não. É catolicismo romano. As seitas e heresias do catolicismo romano. Nós vamos falar sobre a heresia da Seishanuye. Nós vamos falar sobre a Inca. Inca quer dizer a velha bruxaria, que é na nona live. Na décima live nós vamos falar sobre o movimento da nova era. Movimento da nova era. Na 11ª, nós vamos falar sobre o islamismo. Os irmãos sabiam que o islamismo é a segunda religião que mais cresce no mundo? Você sabia quantos cristãos não estão negando a Jesus e se convertendo ao Islã?
O islamismo é a segunda religião que mais cresce no mundo. Nós vamos falar isso sobre na 11ª live. Na 12ª live nós vamos falar sobre o budismo, a religião do budismo. E na 13ª, Igreja Messiânica Mundial. E aí eu encerro. Será 13 lives sobre seitas e heresias. Não é nada falando contra a religião. É nós estudamos as religiões. Nós entendemos a religião. Porque como é que você vai pregar para um espírita se você não sabe nada do espiritismo? Como é que você vai pregar para os testemunhos de Jeová se você não sabe nenhum dos versículos que eles mudaram na Bíblia deles? Porque existem vários versículos na Bíblia das testemunhas de Jeová que é mudada. Por exemplo, lá em João, eles não falam que Jesus é Deus. Eles falam que Jesus é um Deus menor. Eles não acreditam na Trindade. Eles não acreditam nessas coisas. Então, como é que você vai pregar para testemunho de Jeová se vocês não sabem, se nós não sabemos nada sobre testemunho de Jeová? Como é que você vai pregar sobre os mormons se você não entende nada sobre os mormons? Por exemplo, os mormons ele batizam sobre em nome dos mortos. Os mormons e o adventista acham que Elias, que o profeta, que João Batista é a reencarnação de Elias. Tanto os mormons como os adventistas falam que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Para haver reencarnação, não precisa ter um corpo? Precisa, né? Eu já fui da magia negra, eu já fui da Umbanda, eu já fui do Candomblé, e eu sei que para ter uma reencarnação precisa ter um corpo, precisa ter um morto. Só que Elias não morreu. Então já cai por terra por aí. Elias não morreu. Elias ele foi arrebatado. Então não tem como o João Batista ser Elias. Não tem como. Amém? Nós vamos aprender tudo isso aí. Como é que você vai pregar para o católico se você não sabe nada sobre a religião católica? Como é que você vai evangelizar um Seixinoye se você não sabe nada da religião? E por aí vai. Como é que você vai falar do amor de Deus para um bruxo se você não sabe nada sobre bruxaria? Você tem que saber. Você tem que ter noção daquilo que você está dizendo. Você tem que ter firmeza quando você vai refutar alguma coisa. Você tem que saber aquilo que você está falando. Por exemplo, assim... Um tempo desse aí, alguém veio evangelizar e entregou o folheto. Entregou um folheto. Aí perguntei, o que está escrito no folheto? Fechei o folheto, o que está escrito no folheto? Ele não sabia me dizer o que estava escrito no próprio folheto que ele estava me evangelizando. Como é que você vai evangelizar uma pessoa se você não sabe nem o que está escrito naquilo que você está entregando? Não sabia o que estava escrito no folheto. Estava evangelizando, mas não sabe nem o que está fazendo. Então, quer dizer, eles estão pregando aquilo que não está vivendo. Porque se você vai evangelizar uma pessoa, você tem que ter certeza daquilo que você está falando para a pessoa. Porque não existe mais pessoas, não existe mais ninguém burro nesse mundo. A internet deixou todo mundo inteligente. Então você tem que ter certeza daquilo que você está falando para aquela pessoa. Se você vai falar para um espírita, você tem que ter certeza daquilo que você está falando para o espiritismo, para o espírita. Tem que ter certeza. Senão ele não vai comprar nada daquilo que você está falando para ele. Ao contrário, sabe o que vai acontecer? Em vez de você levar ele para Jesus, ele vai tirar você da graça e vai levar você para o espiritismo. Vai levar você para a macumba. É o que está acontecendo hoje, dentro das igrejas. As pessoas, em vez de levar o evangelho para o mundo, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E a igreja está ficando imunda. A igreja está virando um bordel, com perdão da palavra. A igreja hoje, evangélica, está virando uma grande lixeira. Porque, em vez das pessoas levar o evangelho para o mundo, porque a palavra de Deus é assim, ó, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não fala assim, ó, traz todo mundo para dentro da igreja que eu prego o evangelho. Não é assim. É ide a todo mundo e pregai o evangelho. E as pessoas estão fazendo ao contrário. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja.
E as pessoas estão sendo imundas. E irmãs que fazem a obra durante o dia ouvindo funk, ouvindo forró, bebendo e à noite fazendo a obra. E indo pro altar falando que é santa. Irmão que está fumando, que está bebendo de manhã e à noite está indo fazer a obra. Por isso que as igrejas estão vazias. As heresias. E nós temos que combater isso. Tá bom? Deus abençoe e eu espero que essa primeira lição possa falar com o coração dos irmãos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima vez. Tchau e um forte abraço. E desculpe qualquer coisa, meus irmãos. Eu sou assim mesmo, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.